Ok, minha gente, pessoal da produção, assim que puder subir, se o André puder subir, por favor. Roberto Laurindo e já chegou, ele e o Neilando já estão aqui. Vamos ver se o Neilando vai cantar escudo pra gente, hein? Pelo menos nós vamos pedir. Transtornos, o momento que a gente está vivendo, saúde, bem-estar, esse momento muito maluco que a gente está vivendo, eu tenho falado bastante sobre esse assunto. Né? Cadê? Tá aí teu celular? Dá para cá. Que a gente precisa de umas fotos aqui, tu faz pra gente? A gente está vivendo um momento assim de transtornos, de ansiedade muito grande. E a doutora Maristela está começando um novo ciclo aqui no programa, né? Ela ficou um tempo fora, para a gente começar a falar sobre como amenizar tantos problemas que a gente está tendo, né? E resumindo, são transtornos? Essa é a grande pergunta. Marcelo Rangel está aqui com a gente, falando que a perda, né, de um grande amigo médico, no caso aí, o Joaquim. Segundo a definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, a saúde mental se refere a uma ampla gama de atividades direta ou indiretamente relacionadas à promoção do bem-estar, à prevenção de transtornos mentais e ao tratamento e reabilitação das pessoas afetadas. Então, você conversa com as pessoas, você sente claramente... Puxa aí, André, a porta. Você sente claramente que as pessoas estão doentes. Os pastores, Maristela, eles chegaram também a essa conclusão e já estão... Eu conheço vários pastores que estão fazendo psicologia. Porque as pessoas vão nas igrejas para buscar uma ajuda. Elas não sabem que a ajuda que elas precisam é uma ajuda de um psicólogo, de um profissional de saúde. Elas não sabem, elas acham que Deus vai curar o que elas estão passando. Elas não sabem o que elas estão passando. E com isso, alguns pastores estão descobrindo que eles precisam ir mais além. Estão fazendo faculdade, estão na Unifesp fazendo psicologia. Maristela, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos que nos assistem. É bem isso, sabe? Cuidar da sua saúde mental. Qual é a visão errônea que as pessoas têm? Que saúde mental é o transtorno, é a doença. Na verdade, saúde mental é a prevenção. A gente precisa trabalhar com a prevenção, você precisa se cuidar antes que esses transtornos, antes que todos os problemas correlatos a isso aconteçam na sua vida, na sua mente. Ontem eu tenho me sentido assim, até abri o programa falando isso. Tem momentos, tem manhãs que eu acordo, eu não estou com vontade de vir para cá. E eu gosto daqui. Aí dá aquela vontade de ficar dentro de casa, de não sair. Eu estou passando mais uma batelada, uma série de exames que eu estou fazendo, né? E ontem meu médico chegou para mim e falou, olha, você vai precisar tomar, me deu umas injeções aí que eu tenho que tomar realmente. Até pela idade, reposição hormonal também. E falou, procura um especialista. Eu falei, mas o quê? Um psicólogo? Eu falei, não, eu já tenho. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, eu acho que você está precisando, tá? Aí eu estou reagindo, tanto que eu já estou com ela aqui. Olha só, Hélio, o que acontece? Muitas vezes, o meio interfere. Não é só o seu interior. O meio que nós vivemos. O meio que nós vivemos age também em cima da nossa saúde, de como eu acordo hoje. Por exemplo, desde ontem, Teresópolis está mais triste. O caso do Joaquim. O caso do doutor Joaquim também era meu médico e eu também sofri o impacto e pensei, caramba, podia ser eu atendendo alguém e passar mal dentro do meu consultório. E nós estamos sujeitos a isso. Tem todos os fatores que devem ter levado ele a um infarto, mas assim, ninguém está livre disso. Então, por que não se cuidar? Eu sempre falo do tripé da saúde, né? O tripé que sustenta o ser humano. Saúde física, você cuidar. O que você está fazendo? Fazendo exames, indo a médico. Ah, mas quem procura acha. Que bom que acha, porque você pode tratar. Sim. Entendeu? Outra coisa que ele falou, Hélio,
Você parou com suas caminhadas? Eu falei, parei. Falou, volta imediatamente. E vai para a academia também. E ele me explicou, Maristela, que isso não é só para o corpo. Ele falou, é para a tua mente. Você precisa estar dentro de uma academia. Você precisa estar caminhando, olhando a natureza, vendo o sol. Sim, nós temos neurotransmissores que produzem hormônios do bem. Então, eles soltam no nosso corpo a dopamina, a endorfina, e isso se consegue com uma vida saudável. A atividade física, ela gera para a gente a dopamina. Quem está parado, não está fazendo nada, o nosso corpo não vai produzir isso. Isso é um hormônio natural, gente, é produzido pelo nosso corpo. Então, uma caminhada, se você não tem dinheiro para uma academia, a gente entende o momento de todo mundo, questão financeira de todo mundo, mas a caminhada, ela é de graça. Tomando cuidado com o buraco, tomando cuidado com os motoboys que estão caminhando pela ciclofaixa. Eu que atravesso muito aqui a reta, eu vejo isso. Você está ali, tem bicicletas na ciclofaixa, mas também tem motoqueiros ali passando pela ciclofaixa, então não nos dá tanta segurança assim. Mas é ideal que você procure um lugar para você fazer a sua caminhada, ter o contato com a natureza, ver gente, sabe, interagir com pessoas mesmo que você não conheça. Eu faço um desafio para todo mundo que está nos vendo. E quando você sair para fazer a caminhada, olhe para alguém, mesmo que você não conheça, dê um sorriso e fala, bom dia, boa tarde. Eu tenho certeza que o outro vai receber bem e vai lhe devolver um mesmo sorriso. E se ele não devolver, Maristela? Bem, então ele também está com um problema sério. Mas você fez a tua parte e a sua cabeça, os seus neurotransmissores vão produzir a dopamina, vão produzir hormônios do bem. Eu estou lendo aqui no texto que você preparou para a gente, fala estresse, depressão e ansiedade. E que deixam pessoas sem poder de ação. Exatamente, porque assim, o ansioso, ele fica agitado demais e ele não consegue concatenar as ideias. Ele não consegue ter uma rotina ajustada e ele começa a fazer muita coisa, tem muita iniciativa, pouca acabativa. O ansioso, ele começa muita coisa e não consegue terminar. E isso gera nele o estresse. O depressivo começa a ter essa sensação que você tem. Eu quero ficar quieto, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinho. Aí daí vai para uma tristezazinha leve, vai aumentando até chegar numa tristeza profunda a um passo da depressão. O que eu fiz? Tem que correr para a rua, sim, tem que ver, gente. Nós somos seres interrelacionais. Nós não somos ermitão. Ninguém não se relaciona com ninguém. Fulano mora sozinho, mora afastado, mora lá na roça, não tem contato com ninguém. O momento que ele for numa vendinha para comprar um pão, ele está se estabelecendo um relacionamento, sim. E é saudável. Nós somos seres interrelacionais, nós precisamos dessa interação, por menor que seja. Como você disse, né? Nós temos pastores que têm também essa dificuldade, assim como nós temos padres que têm essas dificuldades, sim. Porque eles ouvem muitos problemas dos outros. É claro que no seminário eles são trabalhados para que não absorvam, né? O problema do outro é do outro. Só que, muitas vezes, existe um conflito, porque o problema do outro é o meu. Acontece isso comigo no meu consultório. Muitas vezes o outro está falando de um problema em que eu já vivi ou estou vivendo. E a gente tem que ali separar o profissional do pessoal. Mas você se atenta, caramba, eu preciso me tratar nesse ponto que não está bem resolvido. Então, quando a gente fala do tripé, é cuidar da saúde física, sim, é cuidar da saúde emocional, buscando um profissional. Gente, é uma delícia conversar com um amigo, mas ombro de amigo não é tratamento emocional, não é tratamento de um profissional. Tem muita gente que acha que dá uma saída com um amigo e desabafar, eu estou me tratando, fulano é meu psicólogo. Isso precisa de ter todo um trabalho, para isso que a gente estuda tanto. Neste momento,
eu estou fazendo uma outra pós, que até mandei para você, na Universidade da Pensilvânia, sobre psicologia positiva. Porque o que eu quero trabalhar com as pessoas hoje em função da demanda? Eu quero trabalhar a prevenção. Eu não quero só acolher as pessoas que já estão adoecidas. Eu quero trabalhar com a prevenção da psicologia positiva para evitar que se chegue na ansiedade, no estresse, na tristeza, na doença, na depressão. É esse cuidado que eu quero trabalhar. E dentro desse tripé, como você citou, né, o caso dos pastores, nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade. Não estou falando de religião, tá? Sim, é. Estamos falando da espiritualidade. O que te liga ao alto? Porque não adianta dizer que, não, eu não acredito em Deus, não tem, não existe. Gente, tudo isso aqui foi criado. Mas tem o Big Bang. Muita gente diz, teve estouro do Big Bang. A grande explosão. Quem apertou o botão? Responde aí para a gente, quem apertou o botão para essa explosão acontecer? Alguém fez esse movimento. Então, você tem que estar ligado, porque a espiritualidade, sim, te dá o conforto também. Então, se nós estamos nesse tripé de sustentação do ser humano, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, nós estamos nos cuidando. De uns tempos para cá, eu comecei a tirar do meu Facebook pessoas com frases de efeito. Aquelas frases de efeito assim, que a pessoa acredita naquilo que está ali. Vou te dar duas, mais ou menos iguais, né? Mais ou menos a mesma coisa. Jesus é meu psicólogo. Não preciso de psicólogo, eu tenho Deus. Eu já vi isso. Você já deve ter visto também. Sim. Botou isso para mim, eu tiro. Tá? Mas eu queria que você falasse disso. Eu vou à igreja porque Deus é o meu psicólogo. Eu vou à igreja porque Deus é o meu Senhor, é Ele que me conduz. Todo mundo sabe, nunca escondi, sou católica, né? A quem está falando é a Maristela. A Maristela, pessoa física, tem religião sim, eu sou católica, praticante, trabalho na minha igreja, amo o que eu faço, mas eu também tenho a minha psicóloga, eu tenho também quem cuide de mim. Todo psicólogo tem que ter um psicólogo para chamar de seu, para cuidar da sua parte pessoal. E nós temos o que chamamos de supervisão, que quando o caso está muito denso, nós precisamos de alguém para ter um outro olhar e nos ajudar a fazer isso. E eu também trabalho com essa supervisão com outros profissionais. Então, é um trabalho muito bacana que a gente exerce, tudo dentro do Código de Ética, mas a profissão de psicólogo, ela também te pede uma supervisão. Quando existem casos que alguns psicólogos dizem assim, não, isso eu não atendo, vou indicar você para outra pessoa. Por exemplo, eu não atendo crianças. Eu atendo a partir de 12 anos. Eu atendi a partir de 14 anos, mas com a pandemia eu precisei abaixar a faixa etária em função da demanda. E, gente, olha, é uma delícia trabalhar com os adolescentes. Eu acabo sentando no chão, no tapete com eles. Existe uma troca muito boa, porque eu consigo, mesmo com 62 anos, falar a linguagem deles, atingir aquilo que eu espero e trabalhar. Mas eu preciso também que a família chegue junto. É uma parceria. Então, é muito legal isso. E é também legal a gente saber que nós não temos superpoderes. Um psiquiatra, um psicólogo não tem superpoder. Não vai resolver tudo. E ele tem que ter ali a consciência e o discernimento de, este caso eu não atendo, encaminhar para outro. Porque senão ele não está fazendo bem, nem para o seu paciente e nem para si mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acompanho uma série na televisão, é a série Chicago, que é o Chicago PD, que é uma delegacia de polícia, o Chicago Fire, que é o Corpo de Bombeiros, e o Chicago Hospital, aí fugiu o nome agora. É um hospital que tem em Chicago, Chicago Med. E dentro desse hospital tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um psiquiatra. E ele está falando, o filme mostra exatamente o que você está falando. O filme não é sobre psiquiatria, psicologia, não. O filme é geral dentro do hospital, quem acompanha a série sabe o que é. E dentro desse hospital tem um psiquiatra. A cada 15 dias, ele vai a um colega dele, ele tem um psicólogo que ele precisa conversar.
E há cerca de um mês atrás, um dia foi sobre isso. Ele ficou doente dentro do hospital. Ele estava muito mal, ele não conseguia atender. Falou, peraí, eu preciso de ajuda. Aí ele foi buscar ajuda. E ele é um psiquiatra. É o que você falou agora, vocês também precisam, né? Sim, nós também precisamos, porque nós vivemos alguns enfrentamentos na nossa sala. Por exemplo, eu já vivenciei por 3 vezes. Pelo tempo de formação, eu sou formada há 23 anos, então até é pouco, né, baseado pelo tempo. Mas, assim, foram 3 crises em momentos esporádicos, e é muito difícil e desafiador você lidar quando a crise está ali na tua frente. Porque, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, um esquizofrênico, quando ele tem uma crise, ele perde a noção de quem ele é. E até mesmo de quem está ali na frente dele. E ele pode se tornar agressivo. Ele pode agredir alguém, sim. Ou ele não agride o outro, mas ele se agride. Então, nós temos relatos de pessoas que se batem, que se unham, cravam a unha no rosto e descem a pele com tudo, se machucam, sabe? Porque não conseguem lidar com aquilo. E quando é isso na tua frente, ele relatar é uma coisa, mas quando você vivencia isso, é, assim, assustador. E eu falo que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, até porque quando eu faço os retiros de mulheres, eu conto da minha vida, eu falo exatamente quem eu sou, de onde eu vim. E em março desse ano, eu vivi um momento muito desafiador, um momento de muito estresse, uma pressão muito grande, quando pela primeira vez na vida, eu tive uma crise de ansiedade. E, gente, eu posso dizer para vocês que, assim, graças a Deus que eu tive, e hoje eu tenho a real noção de que cada paciente meu fala, porque eu tive todos os sintomas. Eu tive a taquicardia absurda, eu tive a sudorese, eu tive, assim, uma pressão na cabeça muito forte, a respiração parecia que a glote tinha fechado, e eu não conseguia respirar. E foi uma crise, assim, rápida, mas muito intensa. É uma sensação de quase morte. Parece que tudo acabou. Tá, mas você sabia o que você estava sentindo. Sim, eu sabia o que eu estava sentindo e eu sabia o que fazer para voltar ao equilíbrio. Mas como é que uma pessoa vai saber, eu sempre vou te fazer essa pergunta, tá? Como é que a pessoa vai saber que está sofrendo a crise de ansiedade, ou que está sofrendo com depressão, está sofrendo uma crise de pânico? Por causa dos sintomas. Por exemplo, o ansioso, ele começa com um ataque cardíaco, o coração parece que vai pular do peito, vai sair pela boca, como muitos narram. Ele começa a ter suor nas mãos, nos pés, ou até no corpo todo. A pressão tende a baixar, a pressão corporal, né? O equilíbrio basal dele fica totalmente mexido, ele desequilibra. A gente tem uma sensação horrível de pressão no peito, uma pressão na cabeça, e a respiração some. Isso pode ser dormindo também? Pode, você pode acordar. Eu tenho relatos de pessoas que acordam com essa crise. Por quê? Você está dormindo, mas seu cérebro não. É o que eu estava imaginando. Por que o momento do sono é importante? Tem gente que fala assim, para mim eu durmo 3 horas só. Não, gente, você tem que primeiro entender como funciona teu corpo. Quantas horas de sono você precisa para acordar bem. E fazer essa conta, é uma matemática mesmo. E procurar dormir por esse tempo. Por quê? Enquanto você dorme, o seu cérebro está ajudando a recompor tudo aquilo que você gastou ao longo do dia. E quando eu estou numa crise, como você falou, primeiro, respira, mas respira devagar e profundamente, porque quando eu estou numa crise de ansiedade, é essa respiração cachorrinho que vem, sabe? Essa respiração curta. Nós temos que fazer a respiração de diafragma, de jogar mesmo, como se estivesse enchendo a barriga de ar e depois soltando lentamente. Você tem que tomar um copo d'água lentamente. Por quê? Tudo lentamente, para poder você entender. E você dizer para você, calma, isso já vai passar. Porque o pior de tudo é quando eu estou no meio da crise e eu fico nervosa. Isso aconteceu comigo, na minha casa, por uma questão de uma situação de doença na família.
E eu que imaginava que eu nunca ia passar por isso, porque eu nunca tive sinal algum. Mas a pressão externa foi tanta que eu vivenciei isso. Tive uma crise de choro, não tenho vergonha alguma de falar, porque isso foi o maior ensinamento que eu tive. Porque uma coisa é você ler nos livros, uma coisa é você fazer os cursos, como eu estou sempre em atualização, estou estudando, e ler ali, e ouvir os casos. Vivenciar outra coisa, na prática. Vivenciar é desafiador. Mas como eu tenho a ferramenta de respiração, é a primeira coisa. Segundo, o teu pensamento, você tem que fazer uma troca do pensamento automático, que é essa sensação de morte, eu vou morrer, eu estou passando mal, e eu acho que eu vou morrer, é o que todo mundo fala, né? Por pensamento alternativo. Não, espera aí, isso é uma crise e já vai passar. Isso tem que ser de imediato. Perfeito. E tem que ser, isso é treino, não é na primeira vez, entendeu? E a gente tem que se cuidar. Por isso que eu optei agora por ir por essa área da prevenção. Trabalhar saúde e bem-estar, mas de forma preventiva, para a gente ter menos pessoas doentes. A gente vai falar, não hoje, mas a Maristela está começando, doutora Maristela está começando uma nova temporada aqui no nosso programa, como foi o ano passado e o ano retrasado, né? E a gente vai falar de estresse e depressão. Mas vai falar disso outra vez? Sim, está aí. É o mundo que nós vivemos hoje. E a Maristela virá aqui mais vezes, né? A partir de agora. E a gente pode falar de estresse e depressão. Com certeza. E eu também quero trazer para você um projeto, né? Um movimento, Sim. Na verdade, que se chama Por Onde For, Floresça, que é um movimento muito legal também, que eu faço em parceria com a Rita Luzier, que é jornalista, lá do Rio, e que depois vocês vão entender o porquê da criação desse movimento, por que surgiu esse movimento e o que ele abarca, né? O que está envolvido nesse movimento. A Isabel Costa botou, realmente, doutora Maristela, desejar o bem ao próximo faz tanto bem para a gente quanto fazer o bem. Grazi Pimentel, nossa, que delícia de ver a Maristela. Grazi Pimentel. Grazi, ela vai voltar agora, é uma nova temporada, tá? Agora só consigo vê-la como Maria. Então ela te viu no teatro, né? Mãe linda. Esther Palhares, minha amiga, a pastora Esther Palhares, né? É uma busca diária, buscar o equilíbrio interior, que com certeza trará reflexos positivos aos nossos relacionamentos. Aprendendo, né, Esther? Aprendendo. Isabel Costa, maravilhosa entrevista. E o professor Leandro Coutinho, na época da graduação, fiz estágio em saúde mental e pouquíssimas vezes vi uma explanação tão clara e educativa como a doutora Maristela. Parabéns pela entrevista. Não é entrevista, a gente faz bate-papo, né, Leandro? Esse é o professor Leandro Coutinho que está aqui com a gente. Muito obrigado. Maristela, obrigado, meu amor. Agora, eu que agradeço. Eu não gosto de mentira. Você mentiu um negócio pra gente aqui. Você falou assim, ela ficou vermelha. Gente. Você falou assim, você não tem 62 anos, eu vou te dar de 45 a 47. 62. Você vem com esse papo de 62? 62. Estou com 62 anos. Glória a Deus, em julho vou fazer, mas a genética é boa. A genética é muito boa. A minha família são mulheres assim. Eu estou escrevendo sobre isso, falando da história das mulheres da minha família. E mulheres fortes, né? E que também tem essa genética boa, graças a Deus. Mas eu pensei que era outra coisa. Eu pensei que ele ia me cobrar o cappuccino da Mari. Mas vai sair o cappuccino da Mari para você. Mas aí ela tem um consultório. A Isabel botou aqui, quanto mais informação, mais podemos ajudar quem estiver em momento de crise ao nosso lado, é verdade. Então, olha só, a gente vai fazer assim, em tempo menor aqui no programa, a participação da Maristela, a gente já tinha conversado sobre isso, mais vezes. Então, ela está voltando, amanhã ou depois eu digo, eu tenho que marcar o dia, né? Amanhã nós já marcamos, né? Sim, nós marcamos dia 22, está agendado. Dia 22? Assim, até vamos ver se o seu público, se eles estão antenados. O que eles acham do nome, né, simpático que eu criei? Papo Cabeça. Papo Cabeça é o que a gente vai falar de tudo que diz respeito à nossa mente, diz respeito à nossa saúde. Vamos ver se o pessoal aprova ou que sugestão eles podem dar para esse momento meu aqui dentro do seu programa. Papo Cabeça. As pessoas estão doentes, muito doentes, e a gente tem que se cuidar. Maristela volta dia 22. Perfeito nome. Já botaram aqui, a Isabel do Rotary. Legal.
Beijo para todo mundo. Eu vou rapidamente para o comercial. E o Roberto Laurindo já está aí, o Neilando também, eles já vão subir. A gente vai fazer um bate-papo com eles. E atenção, tá? Eu tenho uma matéria falando sobre o hemonúcleo. Se não der tempo, ela vai na sequência no boletim. Mas não se preocupem, porque eu preciso e vou falar, se não falar hoje, eu falo do hemonúcleo no programa de amanhã, ok? Amanhã nós não teremos debate. A gente volta já, lembrando, Centro Gastronômico Recanto, aqui pertinho da gente. Ali é um ótimo lugar para você relaxar a cabeça, batendo papo ali no Recanto, né? Tomando aquele café ali da cafeteria do Recanto. A gente volta já. Eu acho que o tempo tem que ser esse. Sim.